aqui a gente tem nossa aplicação, que é a aplicaçãozinha que a gente terminou no último módulo, certo? Isso aqui eu vou adicionar essas duas libs, que é o que a gente vai trabalhar com eles, certo? Que é o Class Validator e o Class Transformer. E a partir do momento que a gente consegue trabalhar com eles, a gente já vai conseguir importar os nossos Validation Pipe. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser, hoje, se eu quero fazer aqui um find, eu quero pegar um determinado valor, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que a gente aqui não tem, vamos criar um novo usuário. Aqui tá, como users. A gente pegou esse ID desse usuário aqui e a gente vai tentar dar um get nele, certo? Então, se eu der um get nele aqui pelo ID, ele vai retornar o meu ID. Se eu passar qualquer outro texto aqui, sei lá, 121, 2, 3, 4 aqui, ó, ele vai dar um not found. Só que esse 1, 2, 3, 4 aqui, eu gostaria de criar a validação nele para só aceitar se ele for nesse formato aqui. Esse aqui é um texto, é um ID no formato de UUID. Então, como é que eu faço para fazer isso? Como eu estou usando essa rota aqui, eu vou criar no meu parâmetro, o meu validation pipe UUID. Aqui. Pass UUID pipe. Pronto, só o fato de eu já fazer isso aqui, e se eu começar a mandar, o texto ele já vai mandar para mim, ó, o ID dele, ele precisa ser UUID. Se eu mandar no formato correto, ele vai, como eu compilei normalmente, a gente não está salvando, né? Deixa eu botar aqui, ó. Quando eu boto esse cara aqui do meu ID normalmente, ele já funciona. Se eu tirar e botar um outro ID, ele vai botar not found. Por quê? Porque o UUID aqui é válido. Se eu quiser botar um número inválido aqui, ele vai dar esse erro aqui, ó, validação unexpected, certo? E a gente consegue também trabalhar, criar uma mensagem específica para ele, então. Então, bom, vamos aqui, do mesmo jeito que eu estou aqui, que eu estou usando esse pipe aqui no meu parâmetro, eu posso utilizar ele também no meu método, certo? Então, eu tenho que chamar o usePipes e passo esse pipe aqui dessa mesma forma. Vou compilar aqui, ó, essa mesma coisa. Quando eu tentar pegar o cara lá, ele vai dar esse mesmo erro de validação. Se eu tentar pegar ele pelo ID, ele já retorna para mim. Se eu botar um terceiro aqui, ele dá um not found. Ou seja, a validação ela funciona das duas formas. Qual a diferença? Cara, a diferença aqui é se você tiver vários parâmetros, por exemplo, você não precisa botar esse validation para cada um deles. Você pode botar uma validação específica. Nesse caso, se você quiser a mesma validação para todos, aí você pode colocar no método. Isso aqui, a gente consegue utilizar ele até globalmente também. Só que nesse caso aqui não faz sentido a gente ter ele global, certo? Então, se a gente quiser customizar uma mensagem, né? Pode ver que aqui, quando a gente bota o ID errado dele, a gente vê que tem uma mensagenzinha meio estranha. Então, se a gente quiser customizar ele, a gente consegue também criar um pipe desse aqui customizado, certo? Então, como é que a gente consegue criar um pipe desse aqui customizado? Vamos criar aqui, dentro do nosso folder aqui, o Decorator. Como essa validação que eu vou criar, vai ser global, pode ser reutilizada em vários outros módulos, eu vou criar aqui uma pasta como, e dentro dele eu vou começar a criar tudo que eu vou utilizar, que eu posso utilizar em todos os meus módulos, certo?
operators. Vamos tentar criar aqui agora dentro de source on decorators. Então, a gente vai botar aqui, mesh generate class, e a gente vai criar um is UID parent. Essa aqui que precisa, decorator. Vou botar aqui para a gente especificar aqui que ele é um decorator, certo? O que é que a gente precisa para a gente criar? Estamos ficou legal, não. Decorator, pronto. Se a gente cria uma classe aqui, o que é que a gente precisa para transformar em parâmetros? É o que é que a gente precisa? A gente precisa fazer um override nele, nesse parse UID aqui. Como é que a gente faz ele? Nesse caso, a gente não precisa de uma classe específica, a gente precisa só de uma função. Vou botar aqui, ó. Função is UID parent. Isso é o que a gente vai utilizar. E essa função, ela tem que retornar para mim um parâmetro decorator, certo? Por quê? Porque o que eu quero retornar para aqui é a mesma coisa do parse validation pipe. Então, começo a, quando eu começo cadê aqui? Quando eu começo a querer criar novos parâmetros específicos, customizados, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar um novo parâmetro, certo? Para configurar um novo parâmetro, a gente usa essa função aqui, ó. E você pode ver que ele vai dizendo que aqui a gente vai extrair o parâmetro do request e vai fazer a validação. Ou seja, eu estou criando aqui o mesmo decorator que eu posso utilizar no meu parâmetro, dentro da minha rota. O que é que eu preciso aqui, ó? O que é que eu quero? Eu quero que quando a gente vem para cá, tá vendo que esse parâmetro aqui ele recebe um ID? Então, eu vou querer estender esse cara aqui, esse mesmo parâmetro, e eu vou querer que ele já venha com esse validation aqui pré-definido e que a gente configure uma mensagem nele. Ou seja, eu importei esse mesmo parâmetro aqui e eu só vou retornar esse cara. Eu vou dizer, ó, bicho, nesse caso aqui eu quero só retornar esse mesmo parâmetro, mas eu quero que ele se comporte de uma forma diferente. Como é que é essa forma diferente? Pô, a gente vai customizar ele aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Parse, UID, e aqui a gente consegue customizar ele do jeito que a gente quiser, certo? A gente tem esse HTTP code aqui, que a gente, só para dizer o erro que a gente vai retornar. Eu quero que retorne valid request toda vez que ele entrar dentro dessa validação. E aqui a gente tem um negócio chamado o factory, que nada mais é do que uma função que a gente vai formatar para dizer como é que a gente quer que esse payload seja retornado. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui, ó, é só dizer aqui para eles, ó, eu quero que retorne desse jeito aqui, ó, vou botar aqui status code, vou botar 400, poder botar aqui o request, e eu quero que ele retorne com uma nova mensagem. Sei lá, this is not a valid UID, certo? Quando eu faço isso aqui, já consigo criar o meu validation pipe. Como eu quero que ele seja reutilizado de uma forma mais fácil, não vale a pena eu deixar só para o ID aqui, porque pode ser que eu consiga ter outras propriedades. Então, a gente pode deixar um pouco mais customizado isso aqui. Botar aqui, bonitinho.
Só o fato da gente fazer aqui, ó, o que é que a gente fez? A gente criou um novo parâmetro e estendeu, basicamente ele retornou o parâmetro que a gente queria com uma classe customizada. Eu poderia fazer isso aqui dentro do meu próprio, dentro desse meu próprio parâmetro aqui, certo? Da mesma forma que eu estou fazendo ali. Só que aí você poderia começar a ficar um pouco mais sujo o código, né? Então, a ideia é que a gente ficar sempre limpo, usando os princípios de solid keys, a gente consegue deixar a função bem prática aqui, bem pequenininha. Isso aqui, inclusive, a gente consegue testar mais fácil com unit test, se a gente quiser. Então, esse cara aqui, eu consigo só validar ele, dizer para que outro. Esse parâmetro aqui que eu vou utilizar agora, eu vou utilizar esse outro, que é o que eu acabei de criar. Criamos o nosso primeiro parâmetro customizado. Então, ele, quando eu vier aqui agora e fizer o nosso push, ele já vai mostrar a mensagem nova que a gente criou. Ou seja, isso a gente já consegue ter um controle melhor do dos nossos parâmetros, né? Pronto. Nesse caso aqui, ó, vou utilizar aqui o update, mesma coisa. Se eu quero que esse ID seja, tenha uma validação, eu consigo só reutilizar ele aqui. E aí, quando eu vou fazer um patch aqui, ó, deixa eu só criar esse outro cara para a gente ficar mais fácil. Vou fazer um patch nele e ele espera que eu passe um ID. Ó, ele vai dar algum erro aqui, beleza, deixa eu passar, mas se eu botar um ID inválido, ele já vai dar a nossa mesma validação, certo? Aí, outra coisa interessante aqui, ó, estou botando aqui o meu username, mas eu estou salvando, o que eu salvar aqui, ele vai deixar eu salvar. Por quê? Porque a gente não tem validação nenhuma em cima disso. Então, como é que a gente adiciona as validações do caso do usuário? Então, se eu passar aqui, sei lá, se eu passar aqui, esse cara aqui é um número, ele vai só salvar, porque essa validação não está sendo feita. Então, a gente vai lá no nosso DTO, então, que está bem simples aqui, a gente começa a importar algumas classes de validação. Então, eu quero dizer aqui, ó, esse cara aqui, esse cara aqui é o nosso, isso aqui deve estar pegando do class validator, não está reconhecendo, não. Então, importa aqui, import, isostream. A gente pega ele do nosso class validator. Ó, tá para ele vai reconhecer. Quando eu faço isso aqui, ó, vamos dizer que eu quero para todos esses aqui que seja um e-mail, um string, né? Tá, eu já consigo fazer todas as nossas validações que é string. Deixa eu ver, vamos ver quais são os outros parâmetros que ele tem aqui, por exemplo, o e-mail. O que é que a gente poderia validar aqui? Se ele tem e-mail, entendeu? E-mail. Ele não está reconhecendo o que eu instalei agora. Mas ele tem esse também, ó. Esse e-mail, que a gente consegue utilizar ele aqui e botar para validar. Ou seja, quando eu tentar mandar aqui agora assim, ó, tá vendo que eu botei todas essas validações aqui e ele não funcionou a validação do pipe? Aí você, pô, mas a gente não colocou aqui? Colocou. Só que a gente tem que dizer que ele vai ser validado pelo pipe, né? Então, como é que a gente coloca aqui para ser validado pelo pipe? Mesmo jeito, a gente vem aqui, ó, ou a gente bota validation pipe aqui, no nosso controle, que a gente consegue agora começar a validar, só, username precisa ser string, first name tem que ser string, e-mail tem que ser um e-mail. Ou a gente coloca aqui no validation, ou a gente coloca aqui no nosso método, do mesmo jeito, ou a gente coloca aqui usando use pipes,
do mesmo jeito que a gente fez no outro, mas como é uma validação que eu quero que aconteça para todos os details, o melhor canto para colocar esse cara é global. Então, para colocar ele global, vem aqui, ó. Eu não é, eu boto use global pipes. Eu digo, ó, eu quero que para todo mundo você crie esse novo pipe aqui, ó. Vamos importar o carinha. Agora, ele não tem a validação aqui, não tem aqui no método, mas quando eu tento rodar aqui, ele roda para mim a mesma validação. Então, vamos dizer que a gente começa a transformar isso aqui, ó. Teste. Isso aqui não pode ser. Ó, ele vai reclamar agora só do ó, first name. Bom, como eu botei aqui first name aqui, ele tem que ser uma string, cadê? Aqui. Isso significa que ele não pode ser vazio, certo? Se eu quiser que esse cara aqui seja opcional, eu tenho que botar o is optional. Deixa eu dar um refresh aqui no meu... Vou dar um refresh aqui no Visual Studio só para ele reconhecer todas as importações que eu fiz, para não ter que ficar fazendo manualmente. Então, se eu quiser que as minhas validações aconteçam e determinada propriedade seja opcional, eu tenho um outro endpoint aqui também, que vai ser o is optional. Vamos ver se ele reconhece agora. Agora ele reconheceu. Eu tenho meu is optional. Se a gente for ver aqui, você vai ver que ele tem uma porrada de decorators aqui do lado, ó. Empty, latitude, longitude, not empty, not in. Tem vários decorators aqui que a gente consegue só utilizar e ficar verificando. Então, aqui, ó, eu quero que, por exemplo, vou botar aqui que o last name, ele é opcional. Quando eu vim aqui, ó, ele já não vai mais reclamar do last name, só reclamou do first name. Bota aqui, ó, first name. Agora ele vai reclamar só do e-mail. E aqui eu tenho que dizer que esse camarada aqui, ele é um e-mail. Já tem essa formatação de e-mail bonitinho. Então, a partir do momento que eu fiz isso, ele liberou para a gente toda essa... Ele passou na nossa validação, certo? Então, se vocês verem aqui, ó, se eu botar, por exemplo, um console log aqui, inside, create, e eu errar a nossa validação aqui do e-mail, vocês vão ver que ele nem chega a entrar no nosso método. Vou ter a validação aqui, ó, ele passou, entrou no nosso método e seguiu a validação. E então é assim que a gente consegue fazer essa validação dos nossos valores. Né? A gente pode, inclusive, criar um outro customizado aqui. Por exemplo, eu quero que o password seja um password de segurança, por exemplo. Então, a gente pode criar a mesma coisa. A gente pode criar um parâmetro desse, um decorator específico, onde a gente consegue criar as várias validações dele. Então, eu vou pegar aqui para você que a gente já tem criado, para eu explicar. Esse aqui é o que eu tenho criado aqui, do Strong Password, certo? Então, eu criei uma nova função, que nesse caso aqui, ele é um Property Decorator, e não um Parameter Decorator. Ou seja, esse cara aqui, eu vou utilizar ele dentro de uma propriedade minha. E nessa minha propriedade, eu posso passar o target, que é o nome específico, e posso passar também alguma
uma mensagem extra, alguma coisa diferente que eu consiga mandar para eles aqui. Vocês veem aqui, ó, que aqui nesse caso eu estou retornando uma função, aqui no outro eu retorno só o parâmetro, certo? Mas se eu quiser criar um parâmetro que tem várias validações, por exemplo, se eu estou criando um parâmetro, uma propriedade, um decorator que tem várias validações, como o strong. Eu crio uma função e essa função vai rodar essas duas validações para mim. Ó, eu criei essa do match aqui, que ele vai dizer, ó, eu preciso que o meu password ele seja seguro de acordo com esse meu regex aqui. Na mensagem que eu vou botar, e eu preciso que ele seja aqui também um mínimo de 8. Isso aqui daria para a gente controlar aqui também pelo regex. Estou colocando aqui só para vocês verem que a gente consegue botar várias outras validações que a gente tiver no class decorator. Então, uma vez que eu faço isso aqui, e vou lá no meu password, é só eu fazer a importação dele. E, opa, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Então, vamos criar um novo arquivo aqui. Está dando algum problema aqui? Alguma questão de permissão? Vamos só criar uma nova classe. E aí, nessa nova classe, a gente já cria esse nosso arquivo, certo? Então, vamos lá para source. Source não, para o todo dentro de common. De source, common, decorators. Aí, botar um less, g class, is strong password. Ela ter esse cara aqui, então. Deixa eu criar, beleza, eu crio aqui. E aqui, vou criar nossa funçãozinha, certo? Criar nossa funçãozinha aqui, override input file, certo? Então, aqui está dando conflito, porque como eu tinha testado esse cara aqui antes, ele está no meu dist, na verdade. Então, só criar um install, ele vai rodar tudo. Então, uma vez que eu criei o meu password aqui, a gente consegue só simplesmente colocar ele aqui, e na hora que a gente for fazer o nosso post, ele já vai dar a mensagem de ele específica que a gente definiu. Start, agora vai, quer ver? Isso aqui é outra coisa importante, cara, é o seguinte, sempre deixar o path dele de forma relativa. Então, aqui eu passo a valideira, diz como aqui no use control, ele está pegando o parâmetro do dist. Vamos importar do canto correto aqui. Tirar isso aqui para ficar isolation. E aqui a gente já organizou o nosso caminho. Então, bom, beleza. Vou tentar criar aqui esse novo usuário. Ele já reclamou aqui, ó. Password, muito fraco e tal. Segundo password tem que ser maior do que 8 caracteres. A gente aqui, só nessa brincadeirinha aqui, a gente já tem toda a questão de validação e tratamento do nosso pai, certo?